Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para aprender a sua palavra, meu Pai. E te apresentamos, Senhor, as nossas vidas, a nossa mente, meu Pai, o nosso entendimento. E pedimos que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos dar sabedoria, meu Pai. Que o Senhor abençoe, Deus, a nossa mente, que o Senhor repreenda todo o engano das nossas vidas, toda a confusão do inimigo, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, e entendimento da tua palavra. Que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. E que nós possamos amadurecer, Senhor, espiritualmente e estar firmes, Deus, na Tua presença, andando nos Teus caminhos, levando a mensagem do Evangelho para toda criatura, Senhor. Nós te apresentamos as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, repreendendo, Deus, toda a ansiedade, meu Pai, toda a angústia, toda a preocupação, toda a enfermidade, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, das nossas vidas, Senhor, e do meio do Seu povo, meu Pai. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é a sutileza da banalização da graça. Nós vamos fazer a leitura que está em Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 10, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Então, essa lição de hoje, o título dela já fala, né? A sutileza da banalização da graça. E o que é banalização? Quando a gente faz uso dessa palavra, a gente está dizendo que algo que é importante está se tornando sem importância. Então, é banal, não tem importância, né? Não é comum. E a gente sabe, nós vamos ver na lição de hoje, que a graça de Deus é algo muito importante, é algo muito precioso, né? Que nós não podemos, não devemos banalizar jamais. E uma das estratégias do inimigo não é afastar as pessoas da igreja, mas distorcer a mensagem do evangelho. Porque não adianta nada você estar na igreja se você está fazendo tudo errado, se você está entendendo tudo errado, né? Se você está banalizando a palavra de Deus, coisas que são tão importantes e você não faz a vontade de Deus. Então, na lição de hoje, nós vamos entender que graça de Deus é muito importante, né? E que nós não podemos deixá-la transformar em algo comum, em algo banal, né? Porque não existe salvação sem a graça de Deus. Mas a graça de Deus, ela não é licença para a gente pecar, né? Como muitas pessoas dizem, né? Como muitas pessoas pregam. Então essas pessoas, elas estão distorcendo a palavra do Senhor, elas estão distorcendo a graça de Deus. E essa expressão, né, a graça barata, ela foi introduzida na literatura cristã justamente para expressar a vida cristã, né, mundanizada. E nos últimos anos, inclusive, muitos cristãos, eles têm demonstrado um maior interesse por essa doutrina da graça, o que é importante. Mas para muitos ainda esse ensino continua ofuscado, né? Não está bem claro. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que a doutrina da graça, ela tem sido mal compreendida, mal interpretada e mal ensinada por muitas pessoas, né? Então, muito do que se prega sobre a graça de Deus, sobre o evangelho, tem sido de forma deturpada, né? Estão barateando a graça do Senhor, e essa lição de hoje ela é muito importante para a gente acabar, né, com esses enganos. O primeiro tópico diz assim:
compreendendo a graça. Então, a graça é divina. Então, quando a gente diz que a graça é divina, nós estamos dizendo que a origem da graça é Deus, né? Foi Deus que quis salvar o homem, né? Aprove a Deus salvar os homens. Estará em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Então, isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é um ato de Deus. Por quê? Deus, ele não precisa da gente. Ele não precisa ter comunhão com o homem, mas ele quer. Então, quando o homem pecou, Deus podia ter simplesmente falado, não me interessa mais, né? E aberto mão do homem, né? Do homem ter comunhão com ele, da salvação do homem, mas Deus falou, não. Eu quero salvar. E ele fez um plano de salvação, né, que incluía enviar Jesus na terra como homem para morrer pelos nossos pecados, pagando o preço pelo pecado que nós cometemos, para que nós tivéssemos novamente o direito à salvação. E a salvação, ela está disponível para todos, mas ninguém é obrigado a aceitar. A gente aceita se nós quisermos. Isso é o nosso livre-arbítrio. Foi por isso que Adão pecou, porque ele foi criado com livre-arbítrio e nós também somos criados com livre-arbítrio. Então a graça, ela está disponível para todos, mas nem todos vão aceitar essa graça de Deus. E a graça, ela é imerecida. A graça, o significado da palavra graça é justamente isso, é um favor imerecido. Nós recebemos esse favor de Deus, né, esse benefício, essa bênção, mesmo sem merecermos. Por quê? Porque nós estávamos em pecado, afastados de Deus, distantes do Senhor por causa do pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 3:10, não há um justo, nenhum sequer. Mesmo assim, sem nós merecermos, o Senhor enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. E a gente não pode esquecer nunca disso. Nós não merecemos. A gente recebe a salvação por causa do amor de Deus pelas nossas vidas. A gente sabe que tem muita gente que pensa que ela é tão especial, tão maravilhosa, ela é uma cristã tão boa que ela merece. Ela merece que Jesus tenha vindo e morrido por ela. Mas não é porque nós merecemos. Até porque antes da gente aceitar Jesus, a gente estava em pecado, como a gente leu lá no texto de abertura, né? Nós fazíamos a nossa vontade, a vontade da nossa carne. A gente não fazia a vontade de Deus. Então nós não merecíamos que um justo viesse e morresse, né? Fosse entregue em sacrifício por nós. Amém? O outro tópico diz assim, a graça no contexto bíblico, a necessidade da graça. Então, uma das doutrinas mais bem definidas na Bíblia é a doutrina referente à queda do homem. Então, o primeiro fato que nós temos que observar é que Adão, o primeiro homem, ele foi criado livre. Como eu falei, ele tinha livre arbítrio. Ele podia escolher o que ele ia fazer. E a Escritura diz que Adão foi tentado, mas ele não foi obrigado a pecar. Ele não foi coagido a pecar, ele escolheu pecar quando ele foi tentado. Da mesma maneira, nós somos criados livres. Nós somos tentados a pecar, mas nós não somos obrigados. E foi isso que aconteceu com Adão. Então ele escolheu pecar de forma livre e voluntária e Deus o responsabilizou, até porque Adão ele já tinha sido avisado o que aconteceria com ele se ele comesse o fruto daquela árvore, né? Se ele desobedecesse a Deus. Então ele pecou consciente das consequências, ele já sabia o que ia acontecer. Quando a serpente veio e falou que aquilo que Deus disse não aconteceria, e Adão escolheu ouvir o que a serpente tinha falado e o que Eva tinha falado, significa que Adão escolheu acreditar na serpente e na mulher e duvidar daquilo que Deus havia falado. Então foi algo muito sério que Adão fez, né, quando ele desobedeceu ao Senhor. E o segundo fato é que a queda do homem, ela produziu consequências, né? Como ele já sabia que aconteceria, só que as consequências não foram apenas para ele, foi para toda a humanidade, né? Toda a sua posteridade.
Porque Adão, ele era o cabeça da raça, né? E aí, sendo assim, todos os outros homens estavam sob os seus lombos. Então, quando ele pecou, ninguém ficou de fora do pecado. O pecado, ele se estendeu para toda a raça humana. E aí, caído no pecado, o homem, ele não podia por si mesmo se libertar das consequências do pecado. E uma das consequências vindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. E a justiça de Deus, ela exige punição pelos erros, punição pelo pecado. Isso porque Deus, sendo justo, ele não deixaria o pecado impune. Então, se ele falou antes para Adão que tinha uma consequência, ele tinha que dar essa consequência para Adão. Então, da mesma maneira que Deus, ele é justo, ele também é amor. E isso, pelos teólogos, é denominado de o duplo amor de Deus. Então, o amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Então, ao mesmo tempo que Deus teve, que punir o homem pelo seu pecado, Deus também, por causa do amor que ele tinha pelo homem, providenciou, a salvação, a justificação pelo pecado que o homem havia cometido. E essa salvação, ela veio justamente através de Cristo Jesus. A extensão da graça. Então, as escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Deus ama todos os homens. Logo, o pior pecador que existe, onde quer que ele esteja, ele é amado por Deus, e ele pode sim ser alcançado pela graça de Deus. Então não importa se é um alcoólatra, um usuário de drogas, um adúltero, um homicida, o Senhor ama essas pessoas também, e Jesus morreu inclusive para que esses fossem salvos, para que esses fossem libertos, da escravidão e do poder de Satanás. Mas precisa do homem aceitar voluntariamente, Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina, Cristo Jesus, E essa graça, ela é extensiva a todos os homens. Isso quer dizer que ela é universal, ela é para todos. Mas a gente não pode confundir universal com universalista. E uma coisa não tem relação com a outra. E o que é o universalismo? O universalismo prega que todos, independente do credo, da religião, do arrependimento ou do comportamento, serão salvos. Ao contrário, a graça universal, ela é estendida a todos os homens e todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo como seu Salvador, Tá lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, que eu vou ler agora para os irmãos, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Amém? Então, aqui fica muito claro, a graça de Deus é para todos, mas ela nos orienta que nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus, moralmente de acordo com a vontade do Senhor. E aí, o próximo tópico, ele vai falar sobre a graça no contexto da reforma, a corrupção da doutrina da graça. Então, o que é a reforma? A reforma, ela foi um movimento de reforma do cristianismo que surgiu no século XVI e teve início com o monge católico Martinho Lutero, até porque naquela época a única igreja que existia era a Igreja Católica e existia muita corrupção dentro da igreja. A Bíblia, ela não era acessível a todos, ela não era traduzida na língua das pessoas e nem todo mundo tinha conhecimento. Os próprios monges, os próprios padres
Muitas vezes nem eles conheciam muito bem o Novo Testamento. Então a população ela não tinha conhecimento da palavra de Deus. E existia essa corrupção. Até mesmo antes de Martinho Lutero se levantar, né, como reformador, outras pessoas já estavam insatisfeitas com o que estava acontecendo dentro da igreja e em vários locais do mundo, né, em vários países. E naquela época a igreja ela estava fazendo algo que estava corrompendo a mensagem da graça. Eles estavam vendendo indulgências. E o que era essa indulgência? Era perdão pelos pecados. Então a igreja ela recebia dinheiro e eles diziam que o pecado das pessoas seriam perdoados. Elas compravam perdão pelo pecado. E nisso elas diziam também que você podia comprar a sua salvação, né? Alguns padres, né, estavam pregando isso, estavam dizendo isso. E aí quem não tinha dinheiro acabava ficando numa situação muito ruim, porque eles não tinham dinheiro para pagar pelas indulgências, ou seja, eles não iam ter os seus pecados perdoados e eles iam para o purgatório ou para o inferno, né? Que era o que eles acreditavam. E aí Martinho Lutero e outros padres, eles discordavam desses ensinamentos sobre a salvação, até porque eles conheciam a palavra de Deus, né? Eles liam a Bíblia, eles estudavam. Martinho Lutero, inclusive, era professor, ele sabia que esse ensino estava sendo distorcido e estava sendo ensinado pela própria igreja. É por isso que eu digo que a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Naquela época as pessoas não tinham essa oportunidade, né? Porque somente a igreja que tinha o conhecimento da Bíblia. E aí Martinho Lutero ele publicou 95 teses, né, que se espalharam rapidamente pela Europa, e como muitas pessoas estavam insatisfeitas, inclusive nobres, né, pessoas da realeza, elas aceitaram, né, esses ensinamentos, essas teses de Martinho Lutero, e aí surgiu o protestantismo, né? Então existia antes a Igreja Católica e a partir disso começou a existir a Igreja Protestante, né, que é a igreja evangélica que nós conhecemos hoje, né, que teve várias denominações, metodistas, batistas, adventistas, né? Naquela época surgiram essas denominações e a gente sabe que ao longo dos anos foram surgindo outras. E com a Reforma Protestante, a Bíblia começou a ser traduzida para a língua que as pessoas falavam. E aí a população teve acesso à Bíblia e à palavra de Deus. Então, graças à Reforma Protestante, que hoje nós temos acesso à Bíblia, né? Nós podemos ler, nós podemos estudar, né? E tudo isso. E aí, a construção teológica iniciada por Lutero, ele defendeu 5 teses, que foram 5 solas, né? Sola fide, que é somente a fé, sola escritura, somente a escritura, sola Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e soli deo gloria, somente a Deus a glória. Amém? Então, os reformadores, né, porque teve Lutero, mas teve outro. Então, os reformadores, né, que não foi somente Lutero, como eu disse, teve vários outros espalhados pelo mundo, eles estavam convictos que somente o retorno às escrituras, ao estudo, à doutrina da graça poderia ser restaurada, né? Esse ensino de que não é pelo que você faz, você não pode comprar a graça com o seu dinheiro, né, nem com suas atitudes. É o que Jesus fez, né? Foi a morte de Jesus que garantiu a você o direito à salvação. E a Bíblia diz que quando nós aceitamos essa graça, quando nós aceitamos Jesus Cristo, o nosso comportamento muda, né? A nossa vida vai mudar, né? E é por isso que acontece essa transformação, e é por isso que a gente não vive no pecado, porque nós fomos transformados pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? A graça no contexto contemporâneo. A graça barateada. Então, há muito tempo, essa expressão graça barata, ela foi introduzida na literatura cristã para expressar essa vida cristã mundana,
essa vida cristã afastada da vontade de Deus. E o evangelho que é expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça de Deus de acordo com o que está na Escritura. Da mesma forma que aconteceu lá no período da Reforma, né, que era ensinado pela igreja, né, as pessoas que tinham o conhecimento, que a população confiava no que eles diziam, né, porque eles é que conheciam a palavra de Deus. Então, ainda hoje acontece isso, né, no nosso mundo. Existem teorias, né, existem estudiosos, existem pessoas que estão pregando essa doutrina da graça de uma maneira totalmente equivocada. É por isso que é importante a gente ler, entender e estudar a Bíblia. O valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, também conhecido como o apóstolo da graça, ele afirmou: vocês foram comprados por preço. E Paulo, ele foi um grande defensor do evangelho da graça. No seu tempo, ele não aceitou de forma alguma esses penduricalhos que algumas pessoas naquela época já queriam colocar no evangelho. Então, o apóstolo, ele sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação, ela é de graça. Nós não precisamos pagar nada, mas Jesus pagou um preço muito alto, ele pagou com a própria vida, então custou caro. Duas coisas precisam ser bem observadas nesse contexto. Primeiro, a voz passiva do verbo grego indica que a outra pessoa fez a transação por nós. E o tempo verbal aoriosto, que diz que essa transação ela foi completa. Então Jesus pagou o preço completo, nós não precisamos pagar mais nada, nós não precisamos fazer nada. E segundo, não há mérito humano, né? Não é pelo que você faz, foi Cristo que pagou o preço por todos nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Foi o Senhor Jesus que fez. E o que esses teóricos da graça banalizada eles falam? Que como Jesus já pagou o preço, você não vai perder a sua salvação. Você é salvo e ponto. Independente do que você faz, independente da vida que você leva, você vai ser salvo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a salvação é pela graça. Hoje nós temos direito à salvação porque Jesus pagou um preço. Isso é um fato. Mas nós, quando aceitamos a graça, quando aceitamos Jesus, a Bíblia diz que nós temos que fazer a vontade de Deus para entrar no reino dos céus. Então a gente não pode viver do jeito que a gente quiser, pecando deliberadamente e ainda assim achar que nós vamos ser salvos. A Bíblia diz que aquele que vive em pecado não conhece a Deus. Então, a gente não pode confundir as coisas, a gente não pode aceitar esse evangelho barato. E a gente vê muito isso hoje, muitas pessoas vivendo dessa maneira, achando que só porque Jesus pagou o preço, elas serão salvas independente de qualquer coisa. Pessoas fazendo coisas terríveis, indo completamente os valores bíblicos, né? Aquilo que o Senhor ensina, completamente contra a vontade de Deus, e elas ainda pregam e ensinam que serão salvas, né? Porque Jesus já pagou o preço. De fato, Jesus já pagou o preço. Mas quando a gente aceita essa graça, ela produz frutos nas nossas vidas, ela produz mudança, ela produz arrependimento. Então, consequentemente, a nossa vida vai mudar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de se comportar. A gente tem que viver fazendo a vontade do Senhor. Amém? Eu vou ler a conclusão que diz assim: nessa lição, partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua, através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido, conforme verberou na Reforma. A Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça.
E eu acho que uma coisa que ficou bem claro nessa lição de hoje é a importância de nós conhecermos as Escrituras para nós não sermos enganados com relação à doutrina da graça. E nós temos muita sorte de vivermos nessa época, nesse tempo. Porque, por exemplo, na época da Reforma, lá no século XVI, as pessoas não tinham nem a Bíblia traduzida. Elas não podiam ler a Bíblia. E hoje a Bíblia está aí traduzida em todas as línguas, né? Nós temos vários tipos de tradução da Bíblia, na nossa própria língua, né? Então, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos estudar a Bíblia, porque tem livros, né, explicando a Bíblia, existem enciclopédias bíblicas, dicionários bíblicos. Então, hoje a gente tem muita coisa à nossa disposição para nós entendermos melhor a Bíblia. Além disso, né, ainda tem vários vídeos de pessoas sérias que ensinam a palavra de Deus corretamente. Então a gente está vivendo na melhor época, né, no melhor tempo para ser cristão, porque apesar de tudo que acontece, perseguição e todas as coisas, a gente tem acesso muito fácil a palavra de Deus, né? Então nós podemos ler e estudar e entender corretamente a palavra do Senhor. Amém? Então essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.